Então, sejam todos aí muito bem-vindos ao programa Luz Mais Arquitetura. Aqui a gente chama profissionais para conversar, para debater projetos. Então, é algo assim bem prático para vocês verem a iluminação realmente aplicada aí na vida real, né? E hoje a gente está com um formato diferente de programa, que vai ser uma live com as meninas da Tríptica, né? Então, vai ser a nossa primeira live, assim, e para nossa honra aí, né? A gente está sendo a primeira live das gurias da Tríptica nesse Sim, novo... A estreia, né? O novo normal aí das lives, aí agora a Tríptica está no ar. Tá, pessoal, então hoje a gente vai conversar com as gurias, né, dentro dessa nossa semana aí da Illumine Week destinada para a questão de iluminação de clínicas, né, e o legal é que agora eu vou pedir para as gurias explicarem um pouquinho melhor, mas a Tríptica aí, ela já está há anos aí no mercado, né, tanto de Santa Maria como da região, né, e ultimamente, elas têm focado muito nessa parte dos projetos mais voltados para clínicas e tal. Então, elas têm bastante experiência já nisso. Vou passar aí para vocês contarem um pouquinho da história de vocês aí do escritório. E aí, depois a gente vai entrar aí para os nossos 8 passos, né, do projeto execução de clínicas. Então, primeiramente, agradecer a Cris pelo convite, por nos tirar dessa zona de conforto, né, Daya? Meio tenso, né? A gente fica meio tenso. A gente estava evitando as lives, mas aí a gente aceitou o convite. É um assunto que a gente adora, né? No escritório, na Tríptica, a gente valoriza muito a iluminação. E mais do que nunca, esse ano a gente decidiu nichar o escritório e trabalhar com projetos específicos. E um deles são clínicas. Então, caiu como uma luva, né? Essa live hoje. A gente fizemos algumas conversas e montamos esses 8 passos com vocês, que vai ser bem interessante, assim, bem didático, bem prático. Então, fiquem até o final aí para acompanhar. É isso aí. Gurias, e também para já falar aqui no início, para fazer todo mundo ficar até o final, né? Isso. A gente vai resumir esse material todo de hoje num e-book super prático, super, assim, checklist mesmo, para a hora que vocês estiverem fazendo os projetos de vocês. Então, é um e-book que a gente vai ter todo esse material, essa informação mais técnica, sendo ilustrado aí pelos projetos das gurias. Então, tá ficando um material bem bacana. A gente vai enviar para quem se cadastrar no linkzinho que a gente vai colocar aí nos comentários. A Bruna colocou já a tele. Colocou? Tá, depois colocou. Eu vou dar um jeito de fazer aquele pin lá, que eu não sei como é que é, mas eu faço. Fixo. Nossa, e aí... Que aí o pessoal vai clicar ali, vai se cadastrar e a gente até o final da semana, no início da semana que vem, no mais tardar, a gente vai encaminhar para vocês esse material. Acho que vai ficar bem bacana. Um material bem completo, né? Então, com algumas referências também de algumas clínicas que a gente já fez, ilustrando exatamente esses passos que a gente vai explicar para vocês hoje. Isso aí. Vamos lá. A Bruna já colocou ali, consegui fazer, acho que deu certo. Obrigada. Deu certo. Tá, gurias, então nós vamos começar aí com os nossos 8 passos do projeto execução de iluminação de clínicas. Lembrando então que a gente chegou nesses 8 passos através de umas conversas e reuniões aí que eu tive com as gurias para tentar juntar um pouquinho dessa prática delas, né, com a minha prática mais focada só na iluminação e elas pegando o projeto aí como um todo, né, abordando não só a iluminação, mas todas as pontas da arquitetura. Então foi legal porque a gente conseguiu debater assim de uma forma bem complementar e a gente acabou vendo que as coisas se mesclam. Se relacionam, né? Se relacionam. Foi um desafio, né? Juntar em 8 passos, porque é um universo muito extenso. Mas eu acho que ficou legal porque assim vocês vão ver que cada um desses passos é uma etapa muito importante do projeto, né? Então dentro de cada um desses passos tem diversos pontinhos ali para a gente percorrer, né? Então vamos começar pelo primeiro deles, que é o conceito, né? Então o que a gente faz para chegar no conceito do projeto, né? E aí as gurias vão explicar um pouquinho melhor para vocês, mas ele tem a ver com toda a nossa o nosso levantamento de dados para esse projeto, né? Que ele tem a ver com
desde um programa de necessidades, de um briefing com o cliente, de uma análise a fundo de quem são os usuários desses espaços, né? Que, inclusive, isso foi algo que eu comentei na nossa live anterior dessa semana, né? Que eu acho que a gente tem muito claro quem são esses usuários, não só o profissional, como o cliente, né? O paciente, no caso, com todas as suas particularidades, né? Que isso vocês vão ver agora nos relatos das gurias, na hora que tu faz a iluminação de uma clínica de oftalmo e de uma clínica, sei lá, psiquiatra, tu tem necessidades totalmente diferentes do profissional e, inclusive, dos pacientes que vão estar lá expostos, né, a essa iluminação. Então, como a gente trazer a luz aí para esses espaços de forma a trabalhar a favor da arquitetura e das necessidades dessas pessoas. Isso aí. Uma das coisas que a gente defende muito no escritório é o poder da arquitetura, né? Eu acho que o poder da arquitetura junto com a iluminação. Então, é transformador. Então, qualquer projeto que a gente inicia, a gente precisa antes partir de um levantamento de dados. E esses levantamentos de dados, eles envolvem várias fases, que é a nossa fase de estudo preliminar. Que nada mais é do que entender o cliente, do que entender o conceito, do que analisar o que o profissional está buscando com aquele projeto, né? Então, o nosso briefing ele é muito completo. A gente faz uma série de perguntas e esse processo até não acontece dentro do escritório. Ele pode responder com calma em casa, conversar com seus funcionários, com quem está envolvido com aquela clínica, porque a gente precisa entender o que ele busca com esse projeto. Qual é a sensação que ele quer passar para o seu usuário, para o seu paciente, no caso, né? Então, bem como a Cris falou, depende da especialidade. Eu posso ter um caráter, uma atmosfera totalmente diferente de um consultório de psiquiatria, de um consultório de dermatologia, né? Do consultório de ginecologia. Então, ele difere muito conforme a especialidade e conforme o tipo de paciente e o conceito que ele quer passar. A gente até conversou no nosso brainstorm, né? Que às vezes tem alguns profissionais que buscam uma clínica com uma certa velocidade, né? A gente usou muito essa expressão, uma certa velocidade de atendimento. Então, não tem aquele caráter muito especializado, muito personalizado para o usuário. Aquele cuidado mesmo com o usuário, né? Algumas clínicas, elas não estão preocupadas com isso. É aquela velocidade do atendimento, quanto mais pacientes, ok. E já tem clínicas que a gente vê que os médicos nos procuram, não, a gente quer um atendimento especializado, mais cuidadoso. Isso varia realmente muito e a gente precisa entender o porquê, o que o cliente quer, para a gente conseguir transparecer isso nos projetos. É isso, a gente vê muito, né, a iluminação dando esse ar, né, esse aspecto de velocidade, digamos assim, né? Por exemplo, se tu tiver uma luz mais branca, é que nem se a gente relacionar com a própria arquitetura comercial de restaurantes, né, fast food. Tu vai lá e geralmente tu tem uma luz mais clara porque tu quer que a pessoa se alimente e saia do espaço. Saia né? logo. Saia logo. A gente traz isso pro espaço de atendimento, né, de clínicas, é um serviço que tu está prestando. Então, através da luz, a gente consegue dar esse caráter, né, para o usuário e atender as necessidades, as vontades, né, do profissional. E eu acho que é legal aí na hora que é feito esse levantamento, né, é entender também as necessidades de uso de cada um desses profissionais, que às vezes vamos pensar que são duas especialidades iguais, odontológica, né? Mas numa situação, o profissional ele vai lá só para atender o paciente e sai da sala, né? É uma sala que é só para atendimento de consulta. Mas tem outros que vão lá que eles vão fazer para dar consulta, vão lá para estudar, vão inclusive descansar entre um atendimento de um paciente e outro, né? E aí como a gente adaptar a arquitetura e a iluminação, né, para esses usos. Então a gente vai ter que ter uma iluminação para atender a necessidade de trabalho minucioso, de repente, né? Mas também aquela iluminação mais relaxante, né? Isso, técnica ou relaxante. Tudo vai depender desse briefing. Então, acho que essa etapa aí que é super... Eu acho que é o essencial do projeto, né? É o pontapé inicial da gente não... E evitar erros e retrabalhos, né? Isso a gente conversou bastante também. Se daqui a pouco tu faz lá toda uma ideia de projeto pensando
que vai ser uma clínica que é super aconchegante, não sei o quê, e daqui a pouco o cliente depois chega para ti, não é nada disso, eu quero uma coisa que é. E também a questão do orçamento, né, gurias, que nessa etapa aí a gente já entendeu quanto o cliente está disposto a investir. Né? São vários Pode falar. Não, pode falar. São vários condicionantes, né? Também a gente entra aí na questão se essa clínica ela vai ser numa sala comercial que ela tá do zero, sem paredes, né? Daí eu acho que depende muito porque aí nessa fase do layout a gente estuda já os condicionantes. Se eu tenho uma reforma, né, também já delimita bastante o que a gente pode explorar daquele espaço, quando vê uma reforma em que eu tenho que manter muitas paredes, né? Então, nessa parte do briefing, né, da fase inicial, que a gente vai entender todo o conceito desse projeto, a gente diz que a gente explora todas as possibilidades. Então, quanto mais a gente entender sobre esse cliente, mais rico vai ser o projeto, mais assertivo vai ser o projeto, né? Então, a gente considera aqui no escritório como uma fase super importante. E também nessa fase é super importante a gente pensar que cada especialidade realmente precisa de ambientes específicos. Para, tipo, um consultório de ginecologia, é a sala de exames, tem que ter o banheiro anexo a essa sala. Então, muitas vezes, os clientes nos chamam para fazer uma avaliação de um imóvel que estão pensando em trazer uma clínica. E como a gente já conhece essas especificidades de cada uma desses setores, a gente consegue passar para ele, a gente precisa de vários ambientes e nesse espaço aqui não vai comportar a clínica que a gente que tu tá pensando. Então, são áreas que a gente tem que ter, então a gente tem que seguir certinho conforme as normas. E então, a gente tem esse dever de passar para ele, o que tu tá almejando realmente não tem como, porque não fecha nas áreas, ou sim, vamos lá que vai dar tudo certo e comporta o programa que a gente necessita mesmo, né? Até para não gerar expectativas, né? Eu acho que é uma fase bem de lapidar tudo isso, né? E para então ter esse conceito aí amarradinho do projeto, né? Fran, queria falar mais uma coisa? Não, eu só ia complementar que, tipo, a gente considera essa uma das fases principais, que às vezes os clientes não entendem, né? Por que tantos questionários, por que tantas perguntas? Então, a gente brinca lá no escritório que eu não consigo passar de fase sem antes check, né? De conceito. A gente precisa passar por ela. E até conhecer essas rotinas e entender um pouquinho até nas entrelinhas o que o cliente está pensando. Tanto que no briefing a gente tem umas perguntas, às vezes, que ele pensa assim, o que elas querem saber com isso? Mas para nós é bem importante saber, sabe? Que é conhecer um pouco mais, realmente. Sim, isso eu tenho um briefing voltado, claro, para iluminação, assim, né? Mas, por exemplo, na própria iluminação residencial, qual é o hábito do marido, por exemplo? Ele fuma, ele não fuma, ele gosta de beber alguma coisa, porque daí tu vai criar o clima com a luz para aquele momento, né? Claro. Ou então a pessoa gosta de ler no quarto, ou não ler. Então tu vai ter que ir realmente no íntimo da pessoa, né? Para pegar algumas informações. E eu acho que isso, às vezes, o cliente, ele não quer, né? Ele quer passar por aquilo ali rápido, quer responder e que tá achar tá bom, né? Mas aí depois, no dia a dia, ele vai ver o quanto importante foi ter pensado com antecedência nessas questões, porque daí ele vai usar o espaço e ele vai, que legal, olha que pensaram que eu gosto de usar a sala para isso, né? Enfim, então acho que é bem, bem importante mesmo. Tá, gurias, então eu acho que essa é a nossa etapa inicial, né, para chegar no conceito do projeto. E aí nós iríamos para a segunda etapa, né, que é a etapa aí que a gente chamou de layout, né, que é o 2D. Então é pegar toda essa informação e aí realmente ir lá para fazer um zoneamento, né, do projeto, né, de encaixar, fazer o quebra-cabeça aí da arquitetura, né, conseguindo encaixar todas essas necessidades funcionais, né, técnicas do espaço, com a parte aí mais de sensações, né, que foi levantado, né, essas características mais específicas do nosso cliente. E aí eu vou passar aí para as gurias como é que elas fazem a parte da arquitetura, porque isso é o que vai gerar depois as nossas zonas de iluminação do projeto, né? Bem isso, Cris. A gente brinca, né, que a fase de conceito é a fase maravilhosa, onde
muitos quereres, é todo mundo uma vibe muito boa. Quando a gente parte para o layout, é a fase mais braçal, né? A gente vai quebrar a cabeça realmente para pegar todo aquele programa, todos aqueles quereres, né, do cliente e colocar no papel para ver se funciona, se aquela área comporta tudo aquilo. Então, aí a gente começa a conversar, né? Um processo mais interno nosso, né? Muito pouco da interferência do cliente, porque a gente tem que daí entrar a fundo na questão de normas, funcionalidades, circulações, tudo isso que uma clínica exige, né? Dimensionamento. Então, às vezes, a gente até conversou ontem, né? Um médico, às vezes, nos solicita que tenha um atendimento, vamos dizer, um consultório odontológico, né? Eu posso ter o atendimento, propriamente dito, e também ter uma área de escritório junto desse consultório. Tem alguns odontólogos que exigem que a gente tenha um escritório para ter um atendimento mais personalizado, num ambiente sozinho. Então, isso tudo faz parte desse programa Necessidades, que a gente vai partir para o layout, provavelmente dito. Daí a gente apresenta como uma planta baixa, no caso. E aí... Pode falar. Não, fala tu. O que eu ia dizer? Nessa parte de layout, às vezes a gente também tenta entender a fundo as rotinas do cliente e se coloca como paciente. Então, numa dessas situações, a gente fez uma clínica em que a gente se colocou como uma paciente realmente. Tipo, se eu chegar no consultório num pós-operatório, eu vou ter que ficar na sala de espera com todos os outros. Eu ali, essa situação foi numa clínica de cirurgia plástica. E daí nós não, né? Quem sabe vamos fazer uma salinha um pouquinho mais resguardada, até para quem vai fazer a cirurgia não se assustar. Então, sim, já vê lá como é que vai sair depois. Claro, sim, porque às vezes a gente chega lá e vê. Então a gente criou esse espaço realmente pensando como nós, como clientes também. Então a gente vai ter esse jogo de propor para o cliente algumas situações como essas e já vai interferir diretamente no layout, né? E até complementando a Daia, né, nessa situação dessa clínica, a gente colocou essa sala posicionada no centro, né? Era uma circulação, né, que conduzia as demais salas e tinha uma iluminação bem aconchegante. Então a pessoa ficava quase que numa caverninha, né? Ninguém tá me vendo aqui. Não era bem discreto. Diferente daqueles pacientes que estavam, né, consultando para fazer a cirurgia, né? Não tinha o contato com aquele que estava num pós-operatório. Que é bem isso, né? Tu vai fazer uma cirurgia plástica, às vezes no rosto, tu tá, né, inchada. Sim. Então, a gente teve esse cuidado e foi bem interessante, porque teve um retorno bem legal da clínica depois desse uso, né? Legal. E é bem isso, e é nesse momento aí que a gente entendendo todas essas ideias, né? Tipo, eu quero que aqui esteja mais escuro, aqui eu vou fazer o exame, aí a gente vai fazer esse lançamento aí das zonas de luz, né, do projeto, que daí a gente sabe, por exemplo, lá onde tem uma maca de exames, eu preciso ter uma luz mais focada, que tenha um índice lá de 500 lux na bancada, porque eu tenho que fazer um determinado exame, né? Então, nessa etapa, a gente começa aí a já consultar um pouco da parte mais técnica da iluminação, dessas normas que regem, inclusive, né, principalmente aí as clínicas. A gente tem, dependendo do tipo de especialidade, a gente vai ter necessidades lumínicas diferentes, né? Então, nisso tudo a gente já começa a entender, nessa zona tem essa atividade, então a gente vai ter que trabalhar com essa iluminação. Numa outra que não tem uma necessidade tão técnica, já é um pouco mais sensorial, a gente pode deixar mais escurinho. Então a gente começa a trabalhar com essas ideias, né, para poder também apresentar tudo isso para o cliente, né, gurias? Porque nessa etapa aí tem uma apresentação, um pré-lançamento, né? Vocês, exatamente. Como é que vocês fazem aí? Vocês já pegam esse primeiro layout e fazem uma apresentação mais com uma imagens ou com uma planta? Como é que funciona essa etapa? Com uma planta técnica, né? Porque também tem que ter noções de áreas, distâncias, os principais mobiliários, porque aí a gente já está pensando, né, o que cada sala tem que comportar, circulações, e a gente já faz um pré-lançamento desses pontos. Bem como tu falou, né, Cris? A gente já vai
distribuindo essa iluminação conforme a atividade. Então, voltando a esse projeto dessa clínica de cirurgia plástica, a gente pode trabalhar diferentes lumens, né? Conforme a atividade de cada sala. Por exemplo, a sala de exames, onde vai ser eu acho que tu comentou ontem na live, né? A sala de exames eu posso ter só uma conversa, uma análise mais rápida do paciente, diferente daquela sala de procedimentos, em que eu vou realmente fazer algum procedimento, né? Uma retirada de uma manutenção de algum curativo. Né? Então, eu já vou ter que ter uma iluminação com um pouco mais de lux. Não, e às vezes é legal também a gente pensar que, de repente, por questão de espaço, tu não tem condições de ter a sala de exames e a sala de procedimento. Às vezes é a mesma sala. E aí a gente consegue, através da luz, né? E isso a gente consegue, através da luz, criar diferentes cenas para cada uso. Então, agora é a iluminação exames, a gente tem lá, ou por um sistema de controle de luz mais avançado, uma automação, alguma coisa, ou simplesmente trocar lá no interruptor mesmo, tu vai configurar a iluminação para aquela necessidade. Agora não está fazendo exame, está só fazendo, né, uma consulta mais informal, uma coisa que tu não precisa toda aquela iluminação, tu reduz a intensidade, né, que pode inclusive usar dimmers para reduzir. Então tudo isso tem muito recurso, né, da gente pensar na hora de projetar. E inclusive, né, que a gente estava conversando aquele dia, às vezes não é nem a iluminação que vai estar, sei lá, no forro, né, a iluminação da sala. A gente pode, inclusive, utilizar essas luminárias mais funcionais, que são luminárias para fazer o exame mesmo, que o médico profissional ele só vai utilizar naquele momento, né, essas de aproximação. No momento do procedimento. Isso tem vários equipamentos, né, o pessoal da área de saúde aí conhece bastante. Então tem muito recurso, né? Então é isso, é ter bastante claro a necessidade para a gente pensar como é que a gente vai resolver. Isso aí. Tá? Então eu acho que nós partimos, então, tivemos lá nosso conceito bem amarradinho, conseguimos transformar aquele conceito num projeto, num layout inicial, 2D. Já o cliente gostou, aprovou, e aí a gente vai passar para a parte aí mais criativa, né, num 3D, né, de lançamento disso daí, para a gente trazer os efeitos, né? A gente está chamando essa etapa aí de efeitos porque a gente consegue pensar nos revestimentos que vai utilizar, como é que a gente vai destacar aquilo com a luz, né? É uma parte bastante exploratória, criativa, de testes, né? E que eu acho que é provavelmente a fase que vocês mais gostam aí de fazer. Exatamente. Né? E o nosso cliente também, né? É a fase mais esperada que a gente diz. Porque o Ficam 2D, ansiosos. Porque o 2D, ele é planta baixa, né? Então é muita funcionalidade, é muita parte técnica. E o 3D, ele realmente é atrativo, né? Porque hoje a gente consegue, através dos nossos programas, trazer uma realidade muito, muito próxima, né? Do que realmente acontece. Então, nessa fase do 3D, a gente consegue levantar as paredes, né? Então, trabalhar com as áreas de pé direito de pé direito que vai acontecer, trabalhar os revestimentos dessas paredes, os materiais, as texturas, e tudo isso influencia na luz, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado como que a gente vai trabalhar esse projeto luminotécnico através daquela atmosfera que a gente está desenvolvendo para aquele projeto. Então, um cuidado com a altura do pé direito, qual é o piso que eu vou especificar, qual é a parede que eu preciso destacar e ter um certo cuidado, né? Porque luz é informação. Então, muito cuidado com ela, não é simplesmente ir largando pontos, né, Cris? E ver o que menos é mais, né? A gente já não precisa abusar dos pontos, né? E então, essa parte, eu acho até que essa parte a gente conversou bastante, né? Que tem muito parecido, né? Porque eu, no meu trabalho, eu foco muito só na iluminação, né? Mas para eu fazer iluminação, eu necessito de todas essas informações da arquitetura, né? E é nessa parte que a gente começa a brincar com luz e sombra, né? E entender também o que quer destacar. Então, essa conversa da iluminação com a arquitetura, ela é muito importante, porque aí tu vai começar a criar as hierarquias dentro do projeto, né? Isso aqui é super importante de destacar, isso aqui é mais ou menos, isso aqui pode ficar meio no escuro. Porque se a gente botar tudo numa luz intensa... Acabou. Sem destacar tudo da mesma forma, né? Exato, né? Tu perde. Então, a gente, inclusive, criar efeitos diferentes
né, para configurar diferentes cenas, né? Eu acho que vocês contaram num case que tem um projeto que tem todo um revestimento, acho que era Castelato, não sei, que vocês falaram que é um 3D. A pedra ônix. Acho que era isso que a gente falou, e a gente disse, isso meio que criou até uma característica pro projeto, né? E que ele, no momento que está bem iluminado, ele é o elemento surpresa, aquele que a gente comentou, que às vezes o cliente nem espera tudo aquilo, né, da pedra na hora que compra, mas se tu iluminar ela de uma forma, né, legal, valoriza e realmente dá um destaque para o projeto, né? Eu acho que a gente fez referência à pedra ônix, que foi utilizada na Clínica do Saldanha, que é da cirurgia plástica, que é uma pedra que tem um tom rosado, ela é uma pedra natural. E a gente utilizou ela em diferentes salas, né? Ela acontece no lavabo, tem na sala de pós-operatório e tem na recepção. Então, como valorizar esse material tão nobre, que é uma pedra natural, e por que a gente utilizou essa pedra? Porque lá na nossa fase 1 de conceito, né? Voltando bastante... Voltando ao vivo. O cliente nos relatou que o maior público, né, da clínica é feminino. Então, ela, por ter esse tom rosado, a gente optou por colocar esse material e, obviamente, a gente precisava valorizar ele, né? Sim. E até, por isso que a gente comentou, né, que essa etapa é aquela etapa que tu cria os elementos surpresa aí do projeto, né, e isso às vezes acontece através das próprias luminárias, né? Por exemplo, tu utilizar uma luminária decorativa de uma forma inusitada, né? Porque aí, como tu tá na fase da criação, de explorar, às vezes tu vai usar um elemento que não tem função de iluminar, né? Mas ele tem função de talhico, porque vai ser um ponto focal interessante do projeto, né? Que seria a situação até que a gente criou recentemente na clínica de ginecologia, que é aquele céu, na verdade, refletindo toda a copa das árvores da universidade na Clínica Oblive, que para quem não conhece é do Miguel, né? Faz uma propaganda daí. Vamos fazer uma propagandinha, né? Não tem como não fazer. Mas foi um elemento que quando a gente vendeu realmente para ele, ele entendeu a importância, porque é numa sala de exames, é um momento que realmente a mulher fica um pouco mais constrangida, então não era uma simples luminária, tinha um porquê dela estar ali. E acabou sendo um ponto de atração, assim, da clínica, porque vários pacientes diziam, não, mas eu preciso conhecer essa sala. Que legal. Então, é bem legal. Então, são caráteres que a gente gosta de trazer para os espaços, então é surpresa realmente, mas teve um porquê, não é simplesmente, colocaram, e muitas vezes a gente pode trabalhar alguns itens que têm um valor agregado um pouquinho maior, mas tentar entender o porquê disso. Então, ter essa funcionalidade, ter esse caráter surpresa, eu acho que ficou bem bacana mesmo. Sim. E nós, como mulheres, somos usuários desse espaço, né? Então, isso, mais do que nunca, a gente viveu, a gente entende bem. A gente entende como paciente, como usuário. Por isso que essa etapa, né, de entender, de se colocar nos pés da pessoa que está utilizando, e às vezes eu acho que por uma falta de... eu acho que a gente não pode pecar por falta de informação, né? Isso teve um projeto que eu fiz, que era um projeto, né, nada a ver, de supermercado, outra área, mas tentar fazer a pesquisa realmente com quem trabalha lá dentro para entender como é que é o dia a dia deles, o que eles precisam, né? Como é que é... Porque a gente supõe, né? Então, nada melhor do que a gente falar lá com quem está utilizando, com quem está no dia a dia, vai ser impactado por esse projeto, né? Qual é a forma que para eles é mais agradável, né? Mais saudável também de trabalhar, porque a gente às vezes não pode inventar moda, né? Daí quando vê, não vou... Inclusive isso, depois adiantando um pouquinho, né? Por exemplo, a cor da luz, né? Muitas vezes pra gente, eu acho que o ideal para esse espaço, a temperatura de cor é 3000 K. Eu prefiro uma luz mais amarelada. Mas aí tu propõe aquilo pro cliente, mas ele, na experiência dele, na cultura dele, nas experiências que ele já teve, aquilo ali não é legal. Ele prefere a luz branca, ele se sente melhor na luz branca. Então a gente tem que ter um jogo de cintura, às vezes, claro, mostrar o nosso lado mais voltado para a parte técnica, do porquê daquela decisão, mas também se o cliente disser, não, isso é um gosto meu e eu quero manter isso, a gente tem que entender e se adaptar no projeto também, né? Não, é bem isso. A gente teve uma situação de um cliente que a gente fez o escritório dele, é uma área corporativa,
e a gente estava propondo tudo 3.000, né? Não necessariamente tu precisa trabalhar com o 4.000, né? Lâmpada neutra. E ele comentou que na casa dele ele tem tudo lâmpada neutra. E ele disse, eu me sinto melhor com a temperatura neutra. A gente explicou as diferenças e mesmo assim ele disse, não, eu me sinto melhor e quero tudo 4.000. Porque a gente também estava defendendo que teve, nesse escritório, no caso tinha uma área do estar, ele ia ter diferentes momentos, né? Então, não necessariamente a gente precisaria trabalhar toda ela com 4.000. Ele poderia ter uma área do final do dia, que ele poderia relaxar na poltrona e ter uma iluminação mais quente. Mas mesmo assim, é bem isso. É meio que um vício, né? Eu me sinto melhor, então... E aí a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. E, inclusive, isso é cultural, né? Você sabe que a gente, no Nordeste, se utiliza muito mais luz branca do que aqui. Porque eles associam a luz branca com o frescor, né? Que parece que vai deixar o ambiente mais frio. E é verdade. E deixa frio mesmo, né? E ele passa essa sensação, então as pessoas preferem a luz branca, né? Em geral. Então, isso é legal da gente entender essas particularidades aí de cada cliente mesmo. E tem alguns que ainda, bem rapidinho, dizem que a luz branca, porque parece que ela fica mais forte, né? Não, mas eu quero uma luz bem forte. Então pode colocar... Esse é o mito. Não. Esse é sempre, né? Não é sempre assim. Então vamos ver direitinho o que é, o porquê você está pensando isso. Exato. Isso aí. Então tá, pessoal. Então nós saímos lá da nossa etapa do 3D, da criação toda, né? Aí nesse momento tem uma apresentação, né, gurias, pro cliente já para ele aprovar, né? Porque primeiro teve aquela aprovação do layout, que era uma planta 2D, aí a gente veio para a parte do 3D, ele vai olhar, vai se encantar, vai dizer que é igual aquelas imagens, isso é um perigo também. E depois, principalmente na iluminação, vamos lembrar que o 3D ele não é o que o cliente vai ter na hora, né? A gente vai... É bem possível de ter muita interferência depois do projeto estar executado, né? Usou uma temperatura de cor diferente ou o material que tu tem na parede, ele absorve muita luz, então tu perde um pouquinho na luminosidade geral do espaço. Então tem muitos fatores que vão influenciar na iluminação e isso a gente não consegue colocar, né, nos programas de render. Exato, né? O ângulo. Então... É bom sempre colocar aquela observação, assim, em letras... Meramente ilustrativas. Bem garrafais. Garrafais, né? Imagens meramente ilustrativas. Mas aí o cliente se apaixonou e ele vai querer, né? Aquilo lá. E aí a gente vai para a etapa de detalhamento, né? Então, vão ser todos os detalhamentos, os projetos, as plantas técnicas, né? Para a gente conseguir traduzir aquela imagem 3D na prática, né? E aí a gente tem não só na parte da arquitetura, mas tem também toda a parte da iluminação mesmo aí, da gente posicionar tudo isso, luminárias, forro, interferências de projetos dos complementares, né? Então, se vocês quiserem explicar aí melhor essa etapa. É uma parte chata, né, Daya? É uma partezinha bem complicada, meio tensa, assim. Mas é uma parte que a gente gosta bastante, sabe? Porque é o momento realmente de traduzir tudo que a gente apresentou no 3D. Então, a gente olhar o 3D e saber que aquilo tem que estar representado de alguma maneira para quem vai executar. Então, são esses detalhamentos. Às vezes a gente diz, já chegou até nós, vocês detalham muito os projetos de vocês. Realmente a gente detalha mesmo, porque a gente quer que o efeito seja aquilo que a gente está apresentando para o cliente. E a gente tem surpresas também na execução, né? Então, essa compatibilização, forros versus as vigas, às vezes a gente tem as situações dos splits ou dos cassetes. Então, tudo isso, se a gente estudar bem e detalhar bem nesse momento, a gente sabe que a parte da execução vai ser muito mais tranquila. Então, isso é super importante, né? Puxando pro meu assado aí da iluminação, né? Por exemplo, hoje em dia está se utilizando muito os perfis lineares, né? E aí tu fez um projeto lá cheio de perfil num sentido e isso não foi passado, não foi compatibilizado com a planta de forro, não foi passado para o pessoal do gesso. E aí ele botou toda a estrutura do gesso no sentido oposto, né? Não tem como. Aí é problema, né? Aí vai dar problema de insatisfação do cliente, porque o cliente vai dizer como é que não foi pensado isso antes, aí vai ter que
recortar o gesso, vai ter que fazer reforço. Vai ter que dar acabamento no gesso de novo, então atrasa a obra. Então é um efeito assim de um detalhezinho, né, que acaba gerando um problema. Lembrando que lembrando que muitas vezes isso é feito, é detalhado, é passado e mesmo assim dá problema, né? Então não é certo que vai dar, mas podendo nós aí fazer o nosso papel, né, isso eu tive uma situação agora há pouco no projeto em altura, né, um edifício, que em todas as circulações tinha um perfil em L. E aí a gente, desde o início, né, com o pessoal do gesso, cuidem, porque imagina se pega num andar, provavelmente vai pegar em todos os outros, porque eles estão fazendo todos os pavimentos tipo igual, né? Então isso, felizmente, a gente conseguiu acertar, fora no momento que ele dobrava em L, assim, que aí pegou no perfil, aí não tem que fazer, né? Tem que fazer algum reforço mesmo, mas a gente tenta evitar, né? Então eu acho que é bem importante essa etapa aí, para quanto mais informação, menos problemas aí pra gente ter que solucionar depois, né? E é bem isso. Na verdade, é uma compatibilização com todos os outros projetos, né? Além dessa questão dos perfis, que é uma tendência, né? A gente está usando muito, é uma tecnologia maravilhosa, dá um efeito maravilhoso. A gente tem as questões de reforço, vamos dizer, vai usar um pendente que tem um peso específico. Então tem que pensar, tipo, na recepção, vamos dizer, de uma clínica. Então tem que pensar que eu tenho que prever um reforço para receber aquela luminária mais decorativa também, né? Que às vezes passa batido, né? Vai especificando, vou colocar essa, e depois chega lá, foi feito um gesso normal e eu não consigo suportar aquele pendente que eu especifiquei. Então isso também é um detalhe bem técnico, né? Que a gente tem que cuidar. Isso, mais um exemplo agora, né? Que eu estava fazendo um projeto de iluminação da parte externa de um prédio, né? E a ideia, ele tem umas colunas bem marcadas, assim, então a ideia é trabalhar com uplight, né? Uma iluminação embutida no piso, para fazer esse efeito. Então, já desde as imagens de render do prédio que vai ser executado vai estar pronto daqui a 2, 3 anos, já está essa solução, né? Então, o que a gente, lá na compatibilização com os projetos, a gente teve que entrar no estrutural para fazer a previsão, porque o embutido ele tem uma altura que vai ficar enterrado, né? Vai ficar vai ficar chumbado na laje, que a gente vai ter que já ter essa espera, né? Isso tem que ser passado para o pessoal do estrutural para ter isso. Senão, o que vai chegar daqui a 2 anos, na hora de fazer a iluminação lá? Então tá, vamos ver as luminárias. Mas e agora? Não ficou espera, não ficou ponto, daí tu não tem mais como solucionar, porque tá pronto. Aí tu vai ter que acabar colocando uma luminária sobreposta, que aí pode ser que a pessoa tropece na luminária, ou então tu vai fazer uma solução enjambrada para ter aquele efeito inicial lá que a gente apresentou nas imagens 3D, que estava tudo aprovado, e a gente não vai conseguir executar na prática, né? Isso eu tô falando nessa situação, mas, por exemplo, agora a questão da marcenaria, né? Acontece muito. Né? Eu quero um efeito na prateleira iluminado, mas não foi deixada a cava, né? E aí como é que a gente vai... E aonde que eu coloco o reator? Exato. Então eu acho que essa integração aí é super importante para a gente realmente conseguir executar aí as nossas ideias, né? Senão depois acaba virando um enjambrezinho assim e não fica legal, né? Tu vê que não foi pensado no projeto, foi uma coisa, né, adicionada, digamos assim, né? E até tem itens bem específicos, até tipo uma situação que aconteceu dos perfis. Normalmente nessa fase de detalhamento a gente ainda não está definindo as luminárias, mas quando são interferências que a gente já tem, tipo no forro de gesso, a gente procura já saber qual que vai ser o perfil, para a gente já passar para o pessoal que vai fazer o gesso exatamente, ou às vezes a gente gosta até de ter um molde para já deixar bem certinha essa cava. Por mais que às vezes a gente pense, mas eu só vou definir esse perfil depois. Não, para a fase de gesso, é importante a gente já saber exatamente qual é. Porque tem uns que dá bem na altura da placa de gesso, mas tem outros que a altura é maior. Então, são definições que a gente precisa. A mesma situação a gente tem nas marcenarias. A gente vai usar uma fita ou vai usar um perfil? Se for um perfil, qual que vai ser?
Então, são itens que a gente já tem que pensar nessa fase de detalhamento, por mais que vai ser feita depois o projeto luminotécnico propriamente dito, com as especificações, mas isso já tem que estar definido. Sim. Não, e inclusive isso da questão da altura, né, Gurias? Se daí tu tem no gesso, tá embutindo uma luminária que tem 10, 15 centímetros de altura e tu tens uma viga passando por ali e pega na viga, né? Então essa é a compatibilização do projeto aí lumínico com o projeto de forro, gesso, com o estrutural, né? Então hoje isso está cada vez mais fácil, né, com as tecnologias que a gente tem aí de softwares para utilizar para fazer esse lançamento, mas claro que é um trabalho a mais, né? E tem que estar em cima para realmente não deixar passar nada, né? Sim. Isso aí. Isso aí. Mas então, fizemos os detalhamentos, né? Já está com quase tudo pronto. Aí a gente vai ir, então, para a etapa de especificação, né? Então, a gente vai ter que pegar tudo isso aí que a gente pensou, né? E detalhar. E mais a fundo, né? Então, qual é a luminária? Qual é a temperatura de cor? Qual é o fluxo luminoso para chegar naquele nível de iluminação que a gente precisa naquele espaço, né? Então aí sim é aquele trabalho bem braçal, né? Para a gente poder depois ir para uma etapa de orçamentação, né? Então queria que as gurias explicassem um pouquinho essa parte de especificação mesmo de todo o projeto. Não, é bem isso, porque os detalhamentos ele já é bem técnico, né? E a especificação é mais ainda. Então, é uma fase em que a gente, na tríptica, a gente desenvolve uma planilha, que essa planilha ela fica como um memorial para o cliente. Então, quem aí já não teve aí alguém que tá nos algum perrengue, de entregar um projeto com uma especificação, tudo lindo, maravilhoso, e depois visitar o cliente depois de 2, 3 anos, chegar e não ter o mesmo efeito, né? Às vezes ele vai lá, compra a lâmpada no mercado, né? Então muda totalmente a temperatura de cor, totalmente a especificação, né? Que tu cuidou os watts, o ângulo e por aí vai. Então a nossa planilha ela é bem completa. A gente descreve ali qual é o código da luminária e também qual é o código da lâmpada, qual é a especificação da lâmpada. Porque ele tem que ser muito fiel ao teu projeto, que tu pensou desde o início, né? Então, principalmente, às vezes nos acontece, né, da gente chegar na casa do cliente, queimou 2. E aí tu olha aquela linha. E aquelas 2 perdidas ali gritando. Oi, sou eu, duas fui queimadas. Né? Sim, então, sim. É uma parte que a gente se dedica muito e tem um porquê e o resultado faz toda a diferença. Então, é a manutenção, né, do projeto. Exatamente. Então, a gente tem que cuidar o IRC, né, que é o Índice de Reprodução de Cor, que isso é muito importante, dependendo da área médica, né, do profissional. Vamos pensar para um odontólogo que trabalha com prótese. Ele precisa, né, ter um IRC ótimo pela função da cor do dente. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, não é simplesmente colocar a lâmpada que a gente acha que vai resolver. Ficou legal. Ficou legal, tem uma iluminação geral, ok. Então, isso inclusive, né, que a gente estava comentando ali, por exemplo, é para fazer análises clínicas, por exemplo, coleta de sangue, né? A gente precisa trabalhar lá com uma temperatura de cor específica. Em torno de 5.000 K, porque é a temperatura de cor que a veia, digamos assim, fica mais visível para o profissional. Né? Então, tudo isso, e daí tu imagina quando vê os caras, não, vou fazer a reposição, vai lá o funcionário até da empresa, que nem sabe, e compra, e daí vai... E inclusive chega ao cúmulo de a gente ver, na época que tinha essas luminárias que iam, por exemplo, 2 lâmpadas PL ou econômica dentro, tinha uma amarela e uma branca junto, né? Tipo assim, né? A pessoa nem colocou e viu que estava diferente, né? Segue o baile. E acha que tá tudo bem, não tem problema. Tá iluminando, tá bem. Não, mas isso também a gente não pode nem criticar, porque se ele não tem essa informação, ele vai fazer da forma dele, né? Então tem que é dever nosso aí dar lá a listinha. Eu lembro na época aí que a gente tinha o varejo na Illumine, muitas vezes os clientes chegavam lá para comprar as lâmpadas. A gente já vendeu para ele há 1 ano e daí ele chegou lá e que lâmpada do meu quarto. Aí a gente conseguia, através do sistema lá, ver todo o pedido que tinha sido feito para o cliente, e a gente separava sempre por ambiente, tinha esse cuidado para a gente realmente se achar, né?
E aí não, foi utilizado 5.000K, é essa lâmpada, inclusive a marca, né? Porque isso tem varia, né? Principalmente hoje com os LEDs, tem uma variação de temperatura de cor. Às vezes uma lâmpada da Philips, uma lâmpada da Osram, 3.000K, uma pode ser mais amarelada do que a outra. Então a gente sempre tenta ao máximo, inclusive, manter a mesma marca que estava sendo utilizada. Por isso também, né, é importante a gente trabalhar com marcas o máximo possível confiáveis, né, conhecidas aí no mercado, porque ainda mais os LEDs que hoje em dia vão durar muito, né, tu possivelmente vai trocar a tua lâmpada daqui a uns 5 anos, e aí se tu for no mercado e não tiver mais aquela marca, tem só outra marca, tu vai ter que utilizar outro fornecedor, né? Então, isso é algo, mas cada vez mais a qualidade dessa tecnologia, né, dos LEDs está melhorando e a gente está conseguindo aí produtos de qualidade e que consiga respeitar essa questão do índice de reprodução de cores, da temperatura de cor, né? Então, é bem legal. E nesses ambientes, então, que a gente está falando aqui de clínicas, essas questões técnicas são muito importantes, né? Às vezes até fundamentais para ser desempenhada uma determinada atividade, né? Então mas eu acho que então a gente está aí na nossa etapa 5, né, que foi especificações, e depois a gente vai aí para fase bendita de orçamentação. Essa aí dá uma dor quando a gente tem que entregar para o cliente. Que aí a gente às vezes tem que dar uma rebolada e tentar mudar um pouquinho aí, né, e tentar puxa aqui, puxa ali, ver o que é realmente essencial para o projeto, né? Claro que se lá no início o cliente já nos deu uma ideia de orçamento, o que é muito importante na etapa do briefing inicial, a gente sabe que nessa etapa aí para ele, a princípio, não é para ser uma surpresa, né? A gente já vai trabalhar com produtos dentro do orçamento do cliente, né? Isso é algo assim que eu sempre, ainda mais a parte de iluminação, assim, que tu vai na mesma sala, tu pode fazer com 1.000 ou com 100.000, né? Eu acho que isso vai depender do produto que tu vai utilizar, da qualidade, do design, tem vários fatores que interferem nesse valor final, né? Não quer dizer que um projeto barato, né, que custe menos, vai ser inferior, né? A gente hoje consegue, sendo criativo e trabalhando com muito efeito de luz, a gente consegue soluções maravilhosas, né? Mas claro, né, que legal se puder usar aí uma marca bacana, uma luminária de design que realmente vai ser uma obra de arte dentro do espaço. Vai fazer a diferença. Maravilha, né? Então isso é importante nessa etapa do cliente realmente, né, pegar o orçamento e a gente mostrar para ele o que está sendo orçado, né, para ele não pegar também aquele orçamento e sair depois fazendo pela cidade inteira, sem consultar o arquiteto, e aí ele acaba mudando a especificação que tinha sido feita. Não é o mesmo produto, não é o mesmo efeito, não é o mesmo resultado. Né? E isso aí é um desafio, né, Gurias? Ainda mais agora podendo comprar online, a gente surge com... Tem de tudo. Tem N marcas, né? Mas a gente fala também que muitas vezes a gente coloca nos projetos e a gente não tá com todo o catálogo, assim, com preços, né? Às vezes a gente especifica, a gente gostou desse efeito, gostou desse produto, e também para nós, às vezes a gente recebe algum orçamento e também é uma surpresa, realmente essa luminária tem um custo um pouquinho mais elevado. Mas até que ponto ela vale ou não vale, né? Mas a gente não tem exatamente todos os valores, tanto que às vezes a gente faz algumas suposições, mais ou menos vai dar entre X esse orçamento, e quando vê o orçamento realmente fica um pouco mais alto. Sim. Então é uma ginástica junto com o cliente, a gente também chegar numa situação ideal também para ele, né? Exatamente. E essa etapa, ela, ainda mais hoje, com essa variação que a gente está no mercado, um produto que custava 100 no mês passado, esse mês está 150, né? Então a gente tem que, né, é difícil do profissional, do arquiteto estar a par de tudo, porque ele não pensa só na iluminação, né? Ele está pensando em todas as pontas, então tem que saber, ter uma noção, claro, eu acho que é super importante. E depois que tu já tem uma prática, tu já começa a entender, né, qual fornecedor utilizar, mais ou menos a média de preço. Mas, claro, sempre tem recurso, né? Foi lá, fez orçamento, viu que ficou muito alto, já dá para fazer as substituições, aquelas que a gente, né, sabe aonde não vai ter tanto impacto no projeto, de forma a viabilizar e não perder o conceito inicial lá do projeto, né? Bem isso.
E a gente sente que a parte mais dolorida, assim, é a parte das decorativas, né? Porque às vezes tu tá pensando naquela luminária específica, bem como tu comentou, né, Cris? É uma obra de arte, ela vai fazer toda a diferença, e aí tu não consegue similar, né? Ela não existe uma réplica, ou se existe, a réplica não é legal. Então, isso é a parte mais cruel, assim, quando a gente tem que fazer essas adequações de valor. E a iluminação ainda é uma fase que às vezes o cliente esquece que ela existe, né, no projeto. De chegar assim, não, mas eu não imaginava. Eu vivi muito isso, né? Então, e eu sempre com dois corações, porque, né, tanto que com o tempo eu vi que o varejo não é algo que me pertence, né? Eu gosto mesmo da parte aí de solucionar o projeto, de ver aquilo acontecer, né? Porque às vezes não adianta, né? A gente vê ali que o cliente ele quer começar a reduzir, daí ele fez um super investimento para um revestimento que ele vai pôr na parede, né? Que se ele não iluminar aquele revestimento, ele vai passar despercebido, né? Então, a gente disse que a iluminação é o que revela toda a arquitetura, né? Então, na hora que a gente tiver que fazer esses cortes, que eles sejam feitos em coisas que não vão impactar tanto, né, no resultado geral aí do projeto, né? E tem, né? Claro que tem como a gente fazer as adaptações, mas também, muitas vezes, isso eu sempre prego para o cliente, assim, se está com limite de orçamento, faz o essencial agora, mas não faz a substituição de algo que tu pode instalar no futuro, né? Porque se tu instalar hoje tu não vai trocar naquele depois. ponto, tu não vai trocar. Nunca mais. Óbvio, não vai trocar. Com né? certeza. Então faz menos, e aí tu vai sempre passar por aquele ponto e dizer, eu preciso ver aquela luminária, né? Tem os pontos ali. Ou tá faltando o pendente da sala, né, Dayana? Essa demorou, né? Então tem coisas assim que eu acho mas que... não coloquei outro, né? Coloquei o específico depois. Porque pelo menos a hora que tu realmente, né, te decidiu, agora é o momento que eu quero ver aquela peça, tu compra, porque iluminação é algo que tu não vai trocar, né? Iluminação tu instala e quem sabe uma peça decorativa, uma abajur, uma coluna, tu vai adicionando, mas a parte, principalmente a parte técnica, tem que fazer. Então, tem que fazer, né? E aí dá para programar, né? Programar esse investimento, porque infelizmente ele vem lá no final da obra, quando o cliente já gastou quase tudo, né? E a gente diz, já gastou um monte lá em tijolo, não enxerga, né? Que tá tudo escondido ali. Mas aí, né, e geralmente a obra é uma surpresa para o cliente, né? Ele acha que vai gastar X, gasta 2X, porque se empolga, né? A gente sempre vai. A gente sempre avisa, né? Mas ele sempre às vezes acha. Mas no início... A gente tá tudo que não, né? Mas que a gente sabe que vai gastar. Eu gosto assim, quando chega na iluminação, diz, não, mas é caro. Eu assim, não, mas espera pra ver as cortinas. Porque as cortinas vêm depois da iluminação, né? E às vezes o buraco é maior ainda, né? O orçamento. Então tem coisa pior aí. Não, a iluminação não é esse bicho todo aí. A gente tem 6 minutos. 6 minutos, meu Deus, então vamos lá. Viu? A gente falou bem, né? Não, olha, depois a gente tem o projeto final, então passou do orçamento, vai para o projeto final, vai fazer todo o detalhamento aí, né, as adequações dos cortes, o que a gente remodelou em função do orçamento do cliente. A gente tem condições de fazer o projeto final que vai para a obra. Isso aí. Que é onde a gente vai colocar as medidas e vai todos especificadinhos só pro instalador saber pegar o projeto, saber qual é a luminária e onde ela vai. Isso aí, e daí nesse momento aí ele vai ter que saber direitinho os circuitos, o que vai ligar com o que, né, para fazer a instalação adequada. E aí depois, né, fez o projeto, foi para execução, e aí nessa execução aí que a gente diz que tem a parte do ajuste fino, né, porque depois que instalou tudo, a gente tem que ver se realmente aquele foco de luz que tu tinha para ressaltar um determinado elemento, ele está girado, dado para eles. Para aquele, né? Porque às vezes o eletricista, com certeza, na hora que ele está instalando, ele não tem todas as informações do projeto, não sabe as intenções do arquiteto, né? Então, é bem importante a gente ir para a obra para conferir tudo isso, né? Às vezes vão ter questões que não fica legal, tem que ter alguma troca, né? Porque não é tudo que a gente prevê no projeto vai sair como
né, tal qual, às vezes não, acho que esse ponto aqui ficou um pouco escuro, a gente tem que botar uma lâmpada mais intensa, né, então eu acho que tudo isso... Ou um posicionamento errado, às vezes tem uma instalação errada também. Uma coisa que a gente tem sentido, né, já nos aconteceu, a gente chega num apartamento agora, recentemente, e todas as luminárias, todos os spots do trilho estavam todos pro mesmo lado. Lembrei a mesma coisa. A Fran olhou e disse assim, eu não acredito. Como é que eles conseguiram botar todos retinho pra baixo? Não, e daí o pé direito era alto, e agora vamos subir em algum lugar para reposicionar esses spots. É os perrengues, né? Isso até uma coisa que eu comecei a fazer nos projetos é quando é algo direcionado, é fazer uma setinha para onde. Então, é um embutido e aí tu faz uma seta ainda para que lado vai estar, né? No próprio bloquinho da luminária. Isso é algo que é algo que pode evitar um pouco disso, né? Porque o eletricista, na hora que tá lá com a planta, ele tá vendo e aí tu... Ou então, se não tá isso escrito, circula bem, marca, ó, direcionar para... Direcionar, Então, acho que quanto mais informações a gente tiver, né? Melhor vai ser para a gente fazer essa etapa aí de ajuste fino, de ver se as cenas ficaram corretas. Se tiver automação, a gente ir lá junto com o pessoal da automação para fazer a regulagem, né? É 20% aqui, é 30% ali, para tu criar essas cenas. Então, é importante essa etapa, não deixar na mão da equipe da automação, né? Porque o projeto lumínico, as ideias das cenas, tá com a gente, né? Então, eles vão traduzir aquilo ali na automação, que às vezes não é 30%, é 35% de memorizado. Tu vai ter que fazer esse ajuste fino mesmo, né? E para o resultado ficar perfeito. E aí, partiu corações, comemoração. Isso aí. Foi show, gurias. Mais uma vez, então, muito obrigada aí por aceitarem nosso convite, né? A primeira live da Tríptica. Da zona de conforto. Deu tudo certo, Deu tudo certo, não caiu a conexão. Não, viu? Não teve nenhum perrengue, então tá tudo bem. Tá bom? Então, um beijo, então. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Até mais. Até mais. Até a próxima. Tchau. Obrigada.